Oi pessoal, aqui é a Rusty e hoje a gente vai falar de futebol. Esse vídeo está dividido nas seguintes partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre algumas frases úteis dentro do tema. Depois, o vocabulário específico. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre algumas gírias e expressões idiomáticas que têm origem no futebol. Para começar, vamos falar de uma frase que é utilizada para convidar alguém para ver o jogo. Você pode dizer: vamos ver o jogo, ou vamos assistir ao jogo. O verbo assistir, no sentido de ver, ele precisa da preposição a, mas é muito comum você ver os brasileiros falando simplesmente assistir o jogo. No lugar de jogo aqui, o game, poderia ser utilizado partida, no sentido de match. Então, let's watch the game seria vamos ver o jogo ou vamos ver a partida. Se você quer saber sobre o placar, what's the score, você pode perguntar em português: quanto está o jogo? Ou simplesmente a versão contraída: quanto está o jogo? Outra pergunta que você pode fazer é: qual é o placar? Ou qual o placar do jogo? E a resposta para essa pergunta está 2-1 para o Brasil. It's 2-1 for Brazil. Para falar sobre o resultado do fim do jogo, por exemplo, alguém pode perguntar: quem ganhou? Who won? E a resposta pode ser: a Alemanha venceu de 2-0. O Brasil perdeu de 1-0. Ou foi empate Espanha e Alemanha 1-1. Ou, por exemplo, deu empate entre a Espanha e a Alemanha 1-1. Ou Rússia empatou com o México 2-2. Se você quiser perguntar who plays today, em português você pode dizer: quem vai jogar hoje? Quem está jogando hoje? E por último, dentro das frases, who are you supporting? Para quem você está torcendo? Ou se a gente estiver falando de um time que a pessoa torce sempre, para quem você torce? Ou para que time você torce? E a resposta deve ser: eu torço para. E o seu time? Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, enfim, tem muitos times e isso pode ser abordado no outro vídeo. Continuando agora para a segunda parte, a gente vai falar sobre o vocabulário relacionado ao futebol. Então, primeiro vamos começar sobre onde o futebol é jogado. Bem, aqui ele é jogado em praticamente qualquer lugar, você só precisa de uma bola, a ball, e um time, a team, e muitas vezes se vê também pares de chinelos, flip-flops, que servem como gols. Mas profissionalmente o futebol é jogado dentro de estádios. Um dos estádios mais famosos do Brasil é o Maracanã. Dentro do estádio tem o campo de futebol, football field ou pitch. E dentro do campo tem o gramado, turf, que às vezes é artificial e às vezes é natural. Continuando com a anatomia do campo de futebol, o que a gente tem são as linhas que delimitam o campo. Então, as linhas mais longas são chamadas linhas laterais, touchlines, e as menores, linhas de fundo, the goal line. Também é marcada no campo a linha de meio de campo e as grandes áreas, que são os retângulos no fundo de cada um dos lados, the penalty area. O que aqui no Brasil é chamado de gol, lá em Portugal é chamado de baliza, the goal. Então, a gente tem, compondo o gol, as traves,
the posts, e o travessão, crossbar. E atrás de tudo isso, a rede. Dentro de campo estão os jogadores titulares, no começo do jogo, the first string. Também em campo temos o árbitro, muitas vezes chamado de juiz, the referee, e os bandeirinhas, assistant referees. Do lado do campo fica o técnico, coach, e os jogadores reserva, substitutes, que ficam no banco de reserva. Sobre o equipamento básico, a gente já falou da bola, the ball, mas o que é que os jogadores vestem? Eles vestem uma camisa, bermuda ou shorts, meias, chuteiras e caneleiras, the shin guards. O futebol tem 2 tempos de 45 minutos, 2 halves of 45 minutes, e um intervalo de 15 minutos, a 15-minute halftime break. O tempo que decorre depois do fim dos 45 minutos, ou o tempo extra depois de uma partida, se ela termina empatada, é chamado de prorrogação. Quando a bola cruza as linhas laterais, é dado um arremesso lateral, throw-in. E quando a bola cruza as linhas de fundo, podem acontecer 2 coisas. Uma é o escanteio, corner kick, e a outra é tiro de meta, goal kick. E quem faz isso, o tiro de meta, quem cobra o tiro de meta, é o goleiro. Além do goleiro, tem algumas posições principais dos jogadores, que são os zagueiros, ou defesa, the defense, o jogador meio-campo, midfielders, e os atacantes, strikers. Uma regra que é bem simples, mas é utilizada culturalmente aqui no Brasil para saber se alguém sabe ou não sabe de futebol, é a regra de impedimento, posição de impedimento, offside position. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão da regra, num próximo vídeo, quando falar sobre futebol e cultura. Durante o jogo pode acontecer uma falta, a foul. E a falta é punida com um tiro livre, direto ou indireto. A falta também pode ser punida com um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Cartão amarelo é de advertência e cartão vermelho, expulsão. 2 cartões amarelos geram um cartão vermelho e o jogador é expulso da partida. E para finalizar, gol contra é o on goal, quando um time marca o gol para o time adversário. As gírias relacionadas a futebol são, primeiro, pelada, que significa naked, é uma palavra utilizada para falar de um jogo ou uma partida informal. O segundo, frango. Frango é quando acontece um gol que o goleiro poderia ter impedido facilmente, mas ele perdeu e foi gol. E o terceiro, que é mais comum aqui no Nordeste, que é baba. Baba é a mesma coisa que pelada ou uma partida, um jogo. E as 2 expressões que eu tenho, a primeira é pendurar as chuteiras, que significa se aposentar ou parar de exercer uma atividade. E a segunda, em time que está ganhando, não se mexe. Ou seja, se as coisas estão indo bem, não há razão para mudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois, como vocês me pediram, eu vou falar um vídeo mais sobre os times do Brasil, a cultura do futebol no Brasil. Mas por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muito obrigada por assistir e tchau, tchau!